Fala galera, como é que vai? É um prazer estar aqui com vocês, seus gafanhotadas ou gafanhotos, ou um inseto que o Guanabara chamava vocês, eu não me lembro agora qual era. Acho que é gafanhoto mesmo. Cara, sou fã do Guanabara, meu amigo de fé, meu irmão camarada. E agora a gente vai continuar aquele trabalho que o pessoal estava fazendo, ó. Correção da prova do EGS. Meu nome é Flávio Bragança, professor de informática também, tá? Trabalho com essa desgraça. E a gente vai tentar agora corrigir essa prova com vocês. Não, tentar não, vamos corrigir essa prova com vocês, né? Vamos fazer esse lance aqui da prova de LibreOffice para começar, certo? Então vamos nessa. A prova da aeronáutica, ela trabalha essencialmente com software livre, tá? Vai cair Linux, vai cair Libre. Pra quê? Pra tentar economizar grana, aquela história toda e tal, mas assim, não vou te dizer que é verdade que eles vão usar isso lá dentro não, tá? Mas pra fazer a prova tu vai ter que saber. Bom, alguns macetes que a gente dá sobre a prova de LibreOffice. Primeiramente, é bom tu ter o software instalado em casa, para que você possa mexer com ele e tal, ter uma ideia ali mais ou menos como é que o negócio funciona. Ele é muito parecido com o concorrente, tá? O da Microsoft, o Microsoft Office, mas alguns detalhes vão diferenciar. Principalmente as teclas de atalho. Pelo seguinte, as teclas de atalho são todas trocadas e o cara vai começar a explorar isso. Outra dificuldade que eu costumo observar da galera é a dificuldade em gravar o passo a passo dos menus. Aquela história de, como é que eu faço para salvar um arquivo? Menu arquivo, salvar e blá blá blá, clica aqui, clica ali. Infelizmente isso também é cobrado, tá? Não é muito legal cobrar não, porque eu acho isso uma palhaçada, mas em prova de concurso você vai observar que é desse jeito. Não só da aeronáutica, mas também as outras provas que você vai ter que fazer relacionadas a concurso, beleza? Então vamos lá. Primeira questão de Libre, o cara fala assim: em relação às funções matemáticas e estatísticas do LibreOffice Calc, quais dos tipos abaixo não correspondem ao arredondamento de um número? Bom, a brincadeira vai ser a seguinte, eu vou passar as questões, você vai dar uma olhada nas questões, vai respondendo, dá uma pausa no vídeo, responde e depois a gente passa o gabarito, corrigindo com vocês, tranquilo? Então vamos lá. Bom, ele fala assim, em relação às funções, ele dá as alternativas aí para você. Essas são as funções que uma delas não vai fazer o tal do arredondamento, tá? Dá uma observada que já eu te falo sobre elas. Segunda questão, o cara fala assim, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa correta quanto ao uso dos botões que facilitam o acesso às principais funções do programa LibreOffice Writer. Bom, uma coisa que eu deixei de falar, vai cair o Writer, o Calc e o Impress, que são equivalentes ao Word, o Excel e o PowerPoint, respectivamente. Vamos lá. Então ele coloca pra gente o seguinte, as teclas de atalho, tá? Aí ele coloca lá o Ctrl+O, Ctrl+H, Ctrl+N, Ctrl+F12 e pede pra gente correlacionar com as suas respectivas funções. Essa é bem facinho, tem um bizu que eu vou te passar que vai ficar fácil, tá? As opções que nós temos aqui, tá? Do correlacione, simplesmente você vai colocar lá nas lacunas o resultado previsível, né? E aí a gente vai dar a resposta. Tranquilão, tá? Deu uma olhada, pausou, vou continuar. Terceira questão de LibreOffice. O cara fala assim, sobre o Libre, já falei Libre de novo, né? Sobre o LibreOffice Writer 4.2, marque verdadeiro e falso. O cara coloca algumas afirmações, a gente vai dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Aí ele coloca alguns detalhes importantes. Quando se for estudar LibreOffice, começa a estudar também os pequenos detalhes. Eu vou te mostrar algumas coisas que aparecem aqui, que na hora de fazer você acaba clicando e fazendo, mas na hora de executar e perguntar numa questão dessa, dá uma complicada, tá? Bom, opções. Verdadeiro, falso, falso, falso. Tu vai marcar aí, dá um pause e coloca do jeito que tu acha legal. Tranquilão? Bom, depois das questões de LibreOffice, agora a gente vai fazer as questões de ITIL. Na verdade, como foram poucas questões, a gente resolveu sintetizar num vídeo só. É o primeiro ano que cai essa disciplina, né? Esse conteúdo. ITIL é bastante cobrado em provas de ensino superior, certo? Mas agora é uma novidade no EGS, tá? E talvez seja uma tendência para as outras provas de ensino médio também. Porque, na verdade, ele veio substituir a matéria de análise de sistemas. Então, o que acontece? Na matéria de ITIL, fala um pouco daquela ideia de como criar, desenvolver algo, gerenciamento, é algo para quem quer ser gerente, quem quer ser o cara que vai mandar na empresa, tá? É uma boa, né? Quem sabe aí você vira um dono de empresa, igual o Guanabara. Na verdade, o Guanabara, eu tenho uma ideia, o pessoal fala que ele é rico, mas não, na verdade ele é solteiro. É a minha teoria sobre ele, entendeu? Depois eu explico por quê. Após ler as características enunciadas abaixo, escolha a opção que detém essas características. Aí vamos lá. O cara vai citar pra gente uma série de frases e a gente vai ter que dizer qual o componente, qual o elemento, qual o gerenciamento ou qual a situação que se enquadra nesse conteúdo, né? Aí vamos lá. O cara fala assim, sistema de gerenciamento, comunicação e operação de serviço, item de configuração, rede de MCS. Então aqui ele tá falando pra gente as características, você só vai marcar aquilo que se encaixe nessa situação, beleza? Dá um pause aí e vamos nessa.
Segunda questão de Aitio. Bom, essa vai ser semelhante à anterior, só que o conceito um pouquinho diferente, tá? Lê a característica enunciada abaixo e escolha a opção que detém essa característica. Então ele vai colocar uma frase pra gente e a gente vai tentar enquadrar. Importante, que eu acho que o Alfredo já deve ter falado para vocês, é se enquadrar de acordo com a bibliografia. A galera que estuda pela internet vai ter uma dificuldade tremenda com relação a isso. Pelo seguinte, às vezes uma palavra ou outra vai diferenciar a resposta. Então fica ligado. Porque, na verdade, eles vão sempre copiar e colar o que está no livro. Exatamente para evitar coisas relacionadas a recurso, para que o cara não possa entrar tentando derrubar a questão, ele já tem esse tipo de procedimento. Então fica ligado nisso, tá? Estudar pela internet é muito legal, mas para concurso militar, não. Depois eu vou te dar outras dicas sobre isso. Aí vamos lá. Então ele coloca pra gente uma frase, simplesmente o que você vai fazer, dar uma lida na frase e vai me dizer qual o tipo de gerenciamento que trabalha com esse recurso. Tranquilo? Vamos para a próxima, tá? Terceira questão de Aitio. Complete as sentenças corretamente, tá? Ele fala: o ciclo de vida de um serviço Aitio, blá, 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 blá. Marque a assertiva que vai completar essas lacunas, tá? Questão de lacuna é bastante comum nessas provas de aeronáutica, tá? O cara coloca uma frase bem grandinha pra gente e você completa com algumas palavras ali, tá? Eles gostam de fazer esse tipo de coisa, tá? Vai se habituando, né? Depois de um certo tempo de tentar algumas vezes determinados concursos, você começa a pensar como a banca pensa. Isso é interessante. Tu vai ver depois. Terceira questão, quarta questão de Aitio. O cara fala assim: considerando as afirmativas abaixo, assinale a correta. Então o cara vai colocar 4 ou 5 afirmativas e vai perguntar para você qual dessas é correta. Essas são as questões mais perigosas que existem. Porque dependendo de como você marcar aqui, sempre vai ter resposta. Então vamos ficar ligado pra gente não dar mole nessa daí. Dá um pause, dá uma lida e vamos seguir. Bom, pessoal, agora vamos começar a responder as questões, tá? O que acontece? Esse tipo de concurso da Aeronáutica e da Marinha são concursos bastante concorridos. Então o que acontece é que o cara tem que ser perfeito no que ele vai fazer. Quando você faz essa prova sem estudar, saindo de um técnico, por exemplo, você sai com a sensação que você fez uma excelente prova. Mas depois do resultado você repara que não. Pelo seguinte, técnico, você vai tirar um 6, um 7 e você vai estar aprovado. Agora aqui, a média de corte é muito alta. Então tem que procurar a perfeição, tem que procurar atingir a perfeição. Com muito estudo, dedicação, trabalho, tu vai conseguir chegar lá. E com as dicas de um professor que já esteja há bastante tempo nessa área, tá? Você vai conseguir um resultado um pouquinho melhor. Lá no Educandos, no Sistema Educandos de Ensino, nossas matrículas estão abertas. Agora, para começar nesse meio de ano, o conteúdo de Cap e Marinha, tá? Que na verdade é uma outra prova nessa prova que a gente está corrigindo, mas o conteúdo é bastante semelhante. Nossos resultados têm sido bem legais, tá? Você vai verificar depois, observa no site do Educandos, o Guanabara vai postar algumas coisas aqui relacionadas a isso e tu vai perceber esse resultado, tá? Não é pra gente se gabar não, mas o Guanabara manda bem pra caramba nesse negócio. O Alfredo, aquele cara que era um pouquinho menor do que a gente, também ele trabalha bem. Apesar dele ser assim, um primo pobre e tal, o cara que a gente cota, que a gente contratou, mas ele é um cara maneiro. Brincadeira. Você pode fazer é visitar a gente, tá? Procura uma das unidades que esteja mais próximo da sua casa, que seja mais legal pra você. Assiste uma aula, fica lá com a gente, conversa, bate papo comigo, com o Guanabara, com o Alfredo. A gente vai dar algumas dicas legais, quem sabe você vai ser nosso aluno. Aí, a gente conversa mais sobre esse assunto aí de preparação, beleza? Então vamos começar? Vamos pro gabarito então, começando com o LibreOffice, tá? Essa ferramentazinha muito legal. Vai entender por quê. Bom, primeira questão, tá? Nós já lemos esse enunciado e o cara fala o seguinte, ele quer saber qual é a alternativa que não traz arredondamento, quais não corresponde. Cuidado com essas palavras-chave, tá? Quando você faz alguma coisa, algum tipo de concurso, o cara sempre coloca algumas palavras que vão te induzir a marcar outra coisa. E sempre a alternativa A é a contrária da resposta. Fica ligado só, tá? Isso não é uma regra, mas normalmente acontece assim. Por exemplo, o cara fala assim, qual dessas não faz arredondamento? Somente uma não vai fazer. Te aconselho a marcar essa palavra-chave, o não. Sublinha o não, que lá no teu subconsciente você fala assim, cérebro, seu burrinho, não marque a alternativa errada. Porque na verdade, tá? Você fazendo rápido, correndo, às vezes você tá meio estressado, você acaba marcando a alternativa errada e às vezes você até sabe a resposta. Vamos lá. O cara fala assim, int, ABS, ímpar e arred. Vamos uma por uma? A função int retorna a parte inteira de um valor. Então, se eu colocar int, entre parênteses, um valor, ele vai retirar a parte decimal e vai colocar o quê? A parte inteira. Beleza? A segunda é o ABS. Retorna o valor absoluto. O valor absoluto, na verdade, o que ele faz? Ele tira o sinal do valor, se ele for menos 3, volta para 3, se for mais 3, continua sendo 3, ou seja, retorna o valor absoluto. A função ímpar, ele arredonda para o número ímpar acima do valor que eu estou. Então, por exemplo,
Se o cara tem 2,34, ele vai arredondar para 3. Não me pergunte quando você usa essa função não, tá? Mas ela existe. Então, a função par que não está aqui, por exemplo, a amiga dela, ela arredonda para o valor par acima do valor que eu estou. Por exemplo, 3,44, ele vai para 4. Até hoje eu não consegui encontrar uma aplicação para essas duas funções, tá? Mas fazer o quê? E a última é o arred. O arred faz o quê? Arredondamento. Eu posso determinar, por exemplo, quantas casas decimais vão ser arredondadas, ou para quantas casas esse valor vai ficar. Então, resumindo a história toda, se o int retorna a parte inteira, o absoluto retira, na verdade, o int retira a parte decimal do valor. O absoluto retira o sinal. O ímpar arredonda para o valor ímpar acima. E o arred arredonda para o valor que você vai determinar pelo número de casos que você quer. Resultado, qual dessas não faz arredondamento? Ó, ABS, beleza? Facinho, facinho essa, tá? Tem uma lista de funções, então é bom o cara que vai fazer essa prova estar com essas funções na ponta da língua. Tranquilo? Facinha, facinha, tá? Vamos na outra? Bom, segunda questão, tá? O cara falava sobre relacionar as colunas, tá? Ele falava o seguinte, sobre as teclas de atalho. Aí vamos lá. A primeira versão do LibreOffice chamava BR Office. A galera falava, pô, é BR Office porque é brasileiro e tal, hoje não sei o que, não sei das quantas. Só que sempre as teclas de atalho remetiam à letra da palavra em inglês. Então, por exemplo, se você vai fazer um outro aplicativo como o Microsoft Word, por exemplo, quando você vai fazer um abrir, você faz Ctrl A. Quando você vai selecionar tudo, você faz Ctrl T de tudo. Ctrl A de abrir, Ctrl T de tudo. Isso é no Microsoft Office. Agora no LibreOffice, as coisas vão estar relacionadas à palavra em inglês. Só que tem o seguinte também, tem um outro detalhe importante que a gente tem que colocar aqui. Vai chegar uma hora que vão acabar as letras, então vou ter que repetir algumas coisas, algumas letras vão ser esquisitas, mas vou te falar, 90% tu mata assim. Vamos lá, por exemplo, Ctrl O. Ctrl O vem de Open. Então, na verdade, esse Ctrl O vai falar o quê? Vai fazer o abrir. Vou pular o Ctrl H, que ele é uma dessas da exceção que eu falei pra vocês, tá? Ctrl N é de New. Então, na verdade, o Ctrl N é de New. E muito cuidado com o N, tá? Porque, na verdade, o N é aquele que te confunde com quem? Com quem? Com o negrito. Lembra do negrito? Eu acho que tem um curso em vídeo de um cara que eu já ouvi falar que falava disso. Tenho quase certeza, não tem noção não. Aí vamos lá, e tem o Ctrl F12. Aí vamos lá para as alternativas, tá? Bom, o novo é o quê? O Ctrl N de New. Então a primeira lacuna vai ficar com 3. O abrir vai ser Ctrl O de Open. Aí tu coloca lá 1. Aí tu fala assim, caraca, que legal, já tô quase matando, tá? É bom até de vez em quando você vai marcando algumas lacunas assim, tu já olhar nas alternativas. Porque às vezes você não sabe uma ou duas, mas tu já conseguiu matar se tu tiver certeza naquelas. Valeu? Aí o cara fala assim, ó, tabela. Tabela vai ser Ctrl F12. Essa é uma tecla bastante cobrada em prova também. Ctrl F12 é para você inserir uma tabela. Aí o cara vai lá e coloca assim, localizar e substituir. Esse é o detalhezinho. Localizar e substituir nós temos duas teclas. Uma só para localizar e outra para localizar e substituir. Por que o cara fez isso? Não faço a mínima ideia. Ele podia ter colocado uma tecla só. Mas vamos lá. Se você for localizar, é Ctrl F de Find. Agora, se você for localizar e substituir, ele colocou H. H de quê? De não sei. Vamos ver depois. Então fica aqui a alternativa, ó. Letra B. Fácil, fácil, não foi? Bolinha, né? Tá bonito. Vamos nessa na próxima. Bom, questão 3. Então essa questão fala do quê? De um verdadeiro e falso sobre a afirmativa sobre o Writer. Writer é editor de quê? De textos, tá? Equivalente ao Word, mais ou menos assim, tá? Vamos lá. Então ele fala, no Writer também é possível formatar o texto em colunas, aplicando o efeito em todo o documento ou apenas em alguns parágrafos. Beleza, dá para colocar em colunas? Dá. Dá para colocar só em alguns parágrafos? Dá. Então essa assertiva está o quê? Verdadeira. Então tu coloca lá um Vzinho, pá. Vou para a próxima. No Writer, ou o Writer, possui diversos estilos prontos. Também permite que sejam definidos novos estilos de formatação. Com certeza, tá? A tecla de atalho para isso é o F11. Você vai poder criar estilos novos e usar os estilos prontos. Tem várias aplicações para estilos, tá? Tanto para facilitar a tua vida na formatação, quanto para aplicar alguns recursos que o Writer tem, como, por exemplo, sumário, índice. Você vai estar usando esses estilos aí. Então é bem legal, tá? Existe sim, verdadeira também. Aí vamos lá. No Writer, não é possível transformar dados em imagens, ou seja, utilizar gráfico para representar uma informação. Essa é uma dúvida da galera. Bom, o Writer ele permite inserir tabela. O Writer permite também você criar cálculos em cima dessa tabela. Ele não chega a ser como o Calc, que é o editor de planilhas nativo da plataforma, mas na verdade ele consegue fazer algumas coisas ali dentro. Consequentemente, fazendo alguns cálculos,
fazendo algumas continhas ali dentro, ele pode gerar gráficos sim. Lembra aqueles gráficos? Pizza, linha, coluna, barra e etc. que você tem nos aplicativos de edição de planilha? Nele tem também. Então, se te perguntarem se numa tabela do Calc, ou perdão, numa tabela do Writer, eu puder gerar um gráfico, você vai dizer que sim, beleza? Vamos lá, seguindo. O Math é um editor presente no LibreOffice, desenvolvido para criar fórmulas matemáticas e científicas. Verdadeiro. Apesar da bibliografia só falar do Writer, do Calc e do Impress, na verdade existe lá uma menção no livro de Calc que fala assim: existe ainda um outro aplicativo, que seria um quarto aplicativo, que não está na bibliografia, mas é citado no livro, que é o Math. E lá você pode criar fórmulas matemáticas. Muito usado por professor de matemática, tá? É bastante legal esse aplicativo também. No caso do Microsoft Office, o similar se chama Equation. Me deram uma cola aqui do lado. Tem um assessor aqui, meu cara que trabalha comigo aqui. Beleza? Bom, gabarito então, galera. Letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Show de bola, né? Molezinha, molezinha. Vamos passar para as próximas agora de ITIL? Vamos nessa. Vamos continuar aqui nas questões de ITIL agora? Então vamos nessa, tá? Primeira questão. Após ler as características enunciadas abaixo, escolha a opção. Então, na verdade, eu quero te dar uma frase, a gente vai ter que dizer que cara é esse, né? Fala assim: qualquer componente ou outro ativo de serviço que precise ser gerenciado de forma que entregue serviço de TI está sob controle do gerenciamento de mudança. Então vamos lá. O ITIL, como eu disse, é um conjunto de boas práticas. Na verdade, alguém chegou e documentou todos os detalhes de uma criação de um projeto, da criação de um projeto. Consequentemente, eles documentaram todas as etapas e criaram gerenciamentos, que na verdade são funções que existem dentro de um sistema geral, e o cara vai poder o quê? Coordenar partes de um processo. Isso vai ficar mais claro nas próximas questões. O objetivo simples do ITIL é você entregar valor ao cliente. Ou seja, tudo que você vai fazer é para encontrar o quê? O valor, para que o seu serviço de TI seja de qualidade. Essa é a ideia. Isso tu mata bastante questões, tá? Se o cara falar para você assim alguma coisa que fale o contrário, tipo, o ITIL trabalha para o mal, Não, ele é do lado bom da força, tá? Não é do lado negro da força. Sacou a referência? Então vamos lá. Fazendo isso, ele fala assim: qual é o componente ou outro ativo de serviço que precisa ser gerenciado? Qualquer componente que precise de gerenciamento, aí vamos pensar, pessoas, dinheiro, quem sabe até recursos como servidores, roteadores, todos esses ativos são considerados itens de configuração. Então a resposta dessa aqui fica o quê? Letra C. Qualquer coisa que precise ser gerenciado é um item de configuração. Tranquilo? Vamos para a próxima. Bom, é responsável pelo controle do ciclo de vida. Segunda questão, tá? De todos os problemas. Aí vem um conceito legal. No ITIL ele fala de incidente, ele fala de problema e fala de evento. É bem fácil entender essas diferenças, tá? Para começar, um problema é a causa raiz de um incidente. Evento é algo que acontece do cotidiano, alguma coisa que aconteceu durante o seu processo. Deixa eu dar um exemplo, tá? As mulheres têm dificuldade de entender a diferença entre evento e incidente. Vamos supor aqui, você fala assim pra sua namorada, pra sua esposa, pra alguém, fala assim, tipo, eu vou jogar um futebol. Pra você, isso é um evento, tipo, algo que aconteceu, algo que está acontecendo, simples, que não vai gerar nenhum tipo de problema. Agora, quando você pensa assim, vou jogar um futebolzinho do lado da sua esposa, isso é um incidente, ou seja, algo que gera dano ou redução de recursos, tá entendendo? Se tu não entende, um dia tu vai entender. Então vamos lá. Quando o cara fala de incidente, é algo que gera dano, certo? Que tem uma causa raiz, que é um problema. Vamos para os exemplos. Se alguém fala assim para você, o HD parou. Quando o cara fala que o HD parou, isso é o quê? Isso é um incidente. Porque gerou o quê? Uma diminuição de recursos ou, quem sabe, até a paralisação deles. Beleza? Agora, qual foi o problema? Quem sabe, sei lá, um bad block, algum tipo de arranhão, queimou a placa do HD, por exemplo, tá? Isso é o quê? O problema, ou seja, a causa raiz de um incidente. Beleza? Então o que acontece? Essas coisas são separadas durante o processo de criação de um sistema. Ele fala então que existem os eventos, os incidentes e os problemas. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é o recurso, qual é a parte do sistema que gerencia os problemas? Olha como é que é difícil. Gerenciamento de problemas. Difícil, né? Para a próxima. Bom, complete. Como eu falei para você, a aeronáutica, a banca da aeronáutica adora colocar completes, tá?
Às vezes, você sabendo apenas uma lacuna, tu consegue matar. Consegue matar a questão e resolver sem saber o restante. É importante você estar confiante nessa lacuna. Por favor. Se tu não souber o que tá fazendo, não adianta ficar marcando qualquer coisa não, que não vai dar certo não, irmão. Beleza? Vamos lá, o cara fala assim, o ciclo de vida do serviço ITIL baseia-se no conceito central do ITIL, de pontinho, pontinho, e nos conceitos relacionados de pontinho, pontinho, e pontinho, pontinho. Olha quanto pontinho, pontinho legal. O ciclo de vida do serviço consiste em pontinho, pontinho, etapas. Vamos pelas fases, pelas partes mais fáceis, tá? Primeiro, o ciclo de vida ITIL é dividido em 5 etapas, beleza? 5 etapas. Depois a gente comenta quais são essas. Aí ele fala assim, bom, nas afirmativas você já procura. Bom, letra A fala lá no final de 3. Letra B fala de 5. Letra C fala de 4. E a última fala de 5. Então já elimino essas duas alternativas que estão falando 3 e 4. Então fica mais fácil de você matar. Aí vamos nessa, tá? O cara fala assim, ó. O ciclo de vida de serviço ITIL baseia-se no conceito central do ITIL de gerenciamento de serviços. Então presta bem atenção. O ciclo de vida de serviço ITIL baseia-se no conceito central da ITIL. Qual o conceito central da ITIL? Gerenciamento de serviços. Aí ele fala, e nos conceitos relacionados de serviços e valor. Valor é o que você tem que entregar ao seu cliente. O valor consiste em duas coisas importantes. A utilidade e a garantia. Utilidade significa se o produto é adequado ao propósito, se o serviço é adequado ao propósito. E garantia, se ele é adequado ao uso. Te dar um exemplo aqui clássico. Tem uma barata, você quer matá-la. Eu posso matar com uma marreta? A marreta é adequada ao propósito? Sim, vou matar a barata. Vou matar muita barata. Matar a barata fica morta pra caramba. Tipo, muito morta. Morta, muito morta. Agora, é adequado ao uso? Não, não é. O ideal pra você matar uma barata é o quê? A famosa e velha Havaianas. Oferecimento dos produtos Havaianas. Fica a sugestão, de repente, se vai que patrocina, né? Então, o que acontece? Adequado ao uso, adequado ao propósito. Isso é valor. Se o seu produto é adequado ao propósito e adequado ao uso, o ITIL garante que ele tem o quê? Valor. Se você parar para pensar, se o seu software, se o seu sistema, se o seu serviço de TI que você está implantando tem valor, é porque ele é de excelência, beleza? Aí vamos lá. Então, valor e 5 etapas. Gabarito, letra D. Molezinha, né? ITIL é legal, galera. ITIL é maneiro. Dá uma pesquisada que tu vai gostar dele, tá? Vamos lá. Bom, questão 4. Aí ele coloca uma série de frases aqui, né? Bom, dessas frases nós temos o seguinte. A ITIL oferece uma abordagem sistemática à entrega de serviços de TI de qualidade. Exatamente. Lembra que eu falei lá na primeira? A ITIL tem a ver com a qualidade. Tudo que preza a qualidade, que tende a colocar qualidade no serviço, tá dentro do recurso da ITIL. Eu começo a imaginar sempre o seguinte, poxa, se tá falando bem, provavelmente está incluído aí nos conceitos de ITIL. Então, ITIL oferece uma abordagem sistemática para a entrega de serviços de qualidade. Beleza, verdadeira. Segunda afirmativa, a ITIL tem proporcionado não só uma estrutura baseada nas melhores práticas, mas também uma abordagem e uma filosofia compartilhada pelas pessoas que trabalham com ela na prática. Verdadeiro. Ele fala dessa... Ele cita proporcionado uma estrutura baseada em melhores práticas. Como eu te falei, criaram-se as práticas, se viu quais são as melhores práticas e implantaram num manual, que esse é o tal do nosso ITIL. Tá verdadeira também. Terceira, a ITIL combina uma série de características que tornam um instrumento valioso e eficaz, visando ao objetivo que realmente importa, a entrega de valor para o negócio. Lembra do valor? Utilidade, garantia, barata, marreta, barata, matou, muita barata. Verdadeira. Quarta, a ITIL, em primeiro momento, mantém-se neutra em relação ao fornecedor. Conforme é aplicada, demonstra ser aplicada em qualquer organização de TI. Vamos lá. O ITIL, ele é neutra com relação a fornecedor e a cliente. Veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você é um prestador de serviços de TI, você pode usar ITIL? Com certeza. Agora, se eu vou prestar serviço para uma empresa, essa empresa tem que se enquadrar em algum tipo de padrão? Não. A empresa pode ser de qualquer coisa. Pode ser uma empresa de cosméticos, pode ser, sei lá, uma fábrica de caça-níqueis, tráfico de crianças, como me colaram aqui, mas qualquer coisa, tá bom? Então, na verdade, o que acontece? O fornecedor, você vai conseguir usar ITIL em qualquer tipo de empresa, não importa o tipo da organização. O cliente pode ser qualquer um. Então, essa acaba ficando falsa. Aí ele fala na seguinte, pode-se afirmar que apenas uma organização está envolvida na manutenção da documentação das melhores práticas. A OGC. Não, galera.
São 5 ou 6 organizações que fazem essa manutenção. Sempre que algum tipo novo de prática legal que é implantada, eles acabam colocando na nova documentação ITIL. A ITIL tem várias versões que foram lançadas no decorrer dos anos. Consequentemente, quando alguém descobre uma nova prática, algo bom acrescenta na documentação ITIL e ela passa a ser seguida. E não é somente uma organização, são pelo menos 5 organizações, que eu não vou ficar citando todas elas aqui agora. Beleza? Resposta A, 1, 2 e 3, como nós falamos, tá? Então, primeira, segunda e terceira verdadeiro, resposta letra A. Beleza? Galera, espero que tenham gostado dessas questõezinhas, tá? De Libre e ITIL. Agora a gente vai começar, Libre e ITIL, não mais Libre. Tem essa mania também. Galera, obrigado por estar aí observando e assistindo os nossos vídeos, tá? Dá uma curtida, a Guanabara gosta desse negócio de curtir, ele acha legal, entendeu? Muito obrigado, tá? Foi muito maneiro gravar esse vídeo. Eu volto para marcar ainda as questões de Linux que apareceram nessa prova do EGS. Lembra o seguinte, as matrículas estão abertas lá no Educandos. Procurando a gente consegue lá um esquema especial para você e quem sabe tu se torna nosso aluno. Valeu? Abraço, até o próximo aí.